E o Liberdade de Opinião começa com o jornalista Sidney Rezende falando ao vivo direto do Rio de Janeiro, do estúdio da CNN no Rio. Fala, Sidney, tudo bem? Tudo bem, Rafael Colombo, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia também. Estou animado, em meio ao carnaval também estou animado, mesmo que seja um carnaval meio não carnaval, né? Mas vamos que vamos. É isso aí, vamos em frente. Temos muitos assuntos para tratar hoje, terça-feira, aqui no Liberdade de Opinião, Sidney Rezende. O primeiro deles é a autorização dada pelo Supremo Tribunal Federal para que sejam realizadas novas diligências naquele inquérito que investiga a eventual responsabilidade do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso que atingiu o sistema de saúde do Amazonas. A partir de agora, a Polícia Federal pode ouvir funcionários do Ministério da Saúde e de secretarias de saúde do Amazonas, além de solicitar informações sobre distribuição de oxigênio, medicamentos, testes contra a Covid. Isso chegou, não chegou, chegou a tempo, pediram ao ministro, ele não atendeu ou não avisaram ao ministro das necessidades do Amazonas. Bom, no mesmo inquérito, o ministro Lewandowski determinou o levantamento de informações sobre gastos do governo federal com aquisição e distribuição de cloroquina, um dos medicamentos daquilo que o governo federal convencionou chamar de tratamento preventivo, mas que não tem nenhuma eficácia científica comprovada até agora. Em nota, o Ministério da Saúde disse que ainda não foi notificado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sidney, como nós acompanhamos, o ministro Ricardo Lewandowski que autorizou que subordinados do ministro Pazuello no Ministério sejam ouvidos, que funcionários de secretarias de Estado no Amazonas, Saúde e outras também sejam ouvidos para saber se o ministro foi avisado dos problemas no Amazonas, se ele atendeu as demandas a tempo ou se ele não foi avisado e, portanto, não tinha como ajudar o Estado do Amazonas, até que ponto vai a obrigação dele, a responsabilidade dele sobre aquilo que aconteceu. Como eu disse agora há pouquinho, o Amazonas só neste ano aqui, em 45 dias, um mês e meio arredondando, de 2021, tem mais mortos pela Covid do que em todo o ano passado, para dar uma noção da gravidade do momento que o Amazonas está vivendo. Como é que você avalia a situação do ministro Eduardo Pazuello neste momento, Sidney? Você sabe, Colombo, que até para o ministro é muito bom que a Polícia Federal utilize a sua capacidade, a sua infraestrutura, a sua competência, e a Polícia Federal tem, para fazer um levantamento isento, uma investigação competente, séria, sobre a atuação dele e do Ministério, porque desta forma é que vai se julgar no Supremo Tribunal Federal com qualidade, com competência, baseando-se nos lastros e nas provas que forem levantadas, né? Então isso é muito importante para o próprio ministro, porque vai se saber exatamente isso que você disse, se ele foi informado, quando foi informado, se não foi ele, quem foi, que decisões ele tomou, se ele fraquejou em termos de velocidade, se quando ele tomou a decisão já era tarde demais, qual é de fato o grau de responsabilização e a dimensão conforme a pena que mais adiante poderá ser dada, a sentença, na verdade. A sentença poderá ser de completa inocência, ou poderá ser de advertência, ou poderá ser de responsabilização, espero que não criminal, mas que, porque seria realmente terrível, né, ter um ministro e um ministério que chegar a este ponto de fragilidade. Mas, em termos de investigação, ela é importante. Com relação à cloroquina, é um caso bem mais grave. Gente, para começar, a cloroquina é um medicamento extraordinário, ele é fantástico. Ele serve para combater malária, ele serve também como autoimunizante para quem tem artrite reumatoide, quem tem lúpus. É um remédio fabuloso para isso. O que está se questionando hoje, à luz da ciência, das pesquisas, do conhecimento sério e profundo no mundo todo, é que não serve preventivamente para evitar o coronavírus. Então, não dá para evitar a doença Covid-19. Mas até meados do ano passado, o Laboratório do Exército já havia fabricado 3 milhões de comprimidos de cloroquina. Isso despende recursos, despende decisão objetiva também de autoridades. E não só o presidente, não só o Ministério da Saúde tem responsabilização, não. O próprio ministro do Exército chegou até num vídeo a enaltecer à época essa iniciativa do Exército. Ele fez uma declaração dizendo, distribuímos para as nossas organizações militares de saúde, colocando-as à disposição do médico, dos pacientes, né? E aumentou, disse ele, significativamente a produção de cloroquina, álcool em gel. Portanto, naquele momento, o Exército entendia,
orientado, sabe Deus, certamente pelo próprio executivo, claro, não vai tomar também essa decisão só da cabeça do general Pujol, né, que é o comandante do Exército, mas o Exército caiu de cabeça nisso. E o próprio ministro também, Pazuello, ao lado do presidente da República, numa live daquelas de quinta-feira, ele citou também a cloroquina. Então, tudo isso tem que ser avaliado na ponta do lápis com elementos e com provas. Achismo é que não dá. Achismo a gente pode achar, enfim, numa mesa de bar, tomando uma cerveja, até dá-se um desconto. Mas quando se fala de justiça, quando se fala da credibilidade de alguém, quando se fala da folha de serviços de alguém, essa folha de serviços não pode se transformar em folha corrida. Para se transformar em folha corrida, tem que ter provas. Sidney, você citou aí a cloroquina e nós fizemos uma reportagem aqui na CNN, em parceria com a CNN americana, mostrando que o governo federal distribuiu 420 mil doses desse medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, usando dinheiro do Fundo Emergencial para Combate à Pandemia, ou seja, um dinheiro que poderia ter sido utilizado para eventualmente iniciar a aquisição de vacinas, para comprar teste, para comprar respirador, seringa, qualquer outra coisa que não a cloroquina. Foi uma aposta equivocada do governo e essa aposta pode causar problemas ao ministro ou ao quem tenha determinado a ele que fizesse essa compra? Eu assisti essa reportagem e foi bom você lembrar porque os 3 estados que mais receberam, só para ilustrar nossa conversa, foi Rio Grande do Sul, com 129,5 mil comprimidos, a Bahia com 112 e Santa Catarina com 91, mas vários estados brasileiros também. Eu cheguei à época a receber informações que na região norte, alguns aviões também pousaram próximos a tribos indígenas com carregamentos também de cloroquina, porque se acreditava que poderia ser o medicamento inicial, o antídoto para evitar a doença, também para ser utilizado nos índios brasileiros, junto aos povos indígenas da região norte do Brasil. Então, é algo muito, muito sério. Claro que se tem que ter responsabilização, porque, de fato, você tem razão, se sangrou ali o fundo emergencial, pode ser com a melhor das boas intenções, mas sem nenhuma sustentação em qualquer laudo, parecer mais sério, técnico e sanitário e de saúde. À época se basearam também aqueles que defendiam a cloroquina no que dizia um médico, um franco-atirador francês. Ele próprio mais tarde disse, olha, estou errado, errei, peço desculpas, não é verdade, a cloroquina não serve. Ele voltou atrás, mas nós já tínhamos investido bastante dinheiro na fabricação de cloroquina. Com, repito, o melhor dos propósitos, provavelmente, mas pelo visto, hoje vai ter que ter responsabilização até mesmo por isso, porque cada centavo que o governo e as suas instituições utilizam vem do contribuinte, né? Bom, agora, Sidney, o presidente Jair Bolsonaro apresenta ao país um spray desenvolvido em Israel e aposta neste spray para supostamente tentar conter a pandemia. Por que eu uso o suposto aqui? Porque é um medicamento que ainda está em fase 1 de experimento em Israel. Falta a fase 2 e falta a fase 3. Bom, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais e disse que nos próximos dias a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve receber um pedido para uso emergencial do spray. Vamos acompanhar. Vai ter um remédio, também um spray nasal que numa primeira experiência, 30 pessoas em situação grave, crítica, de 30, 29 se curaram rapidamente, a outra não faleceu. Então, na verdade, vamos dar uma margem, né? Mas 29 graves, e entre 30, próximo a 100%. E o remédio é barato, por isso que não há esse clamor aí das mazadas da sociedade, né? Querem o que é caro, como se fosse o que é caro fosse o correto. Pode até ser, mas como regra não. Então vamos atrás disso aqui. São imagens do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, onde ele está passando esses dias de carnaval. Sidney, ontem nós ouvimos muitos médicos aqui na programação da CNN para entender esse medicamento, se ele é tão bom mesmo quanto diz o presidente da República, tão promissor, e parece ser mesmo um medicamento promissor. O problema é o tempo que ele pode levar, pelo menos em Israel, para ser autorizado, para ter a utilização autorizada. Falam em até 1 ano e nós não temos esse tempo todo para esperar. É uma boa apostar nesse medicamento, trazê-lo para cá, ver se a Anvisa aprova o uso emergencial, Sidney?
Colombo, vamos lá. Israel apostou na vacina, tá certo? E é um dos países do mundo onde mais se conseguiu vacinar, né, os seus nacionais. Hoje é uma referência mundial porque eles partiram para a vacina, tanto que confiam na vacina. Em relação a esse medicamento, eu vou utilizar dos mesmos argumentos que o presidente Jair Bolsonaro, em outras ocasiões, defendeu quando se pretendia aprovar a Coronavac, a tal vacina chinesa, como ele chamava, né, que criou tantas dificuldades à época, né? Tem que passar pela Anvisa, mas não se passa para aprovação sequer emergencial algo que está no primeiro passo. 30 pessoas foram testadas, das quais em 29 o resultado foi considerado muito bom para casos mais graves, porque o spray ele vai diretamente, pela peculiaridade, né, ele não é um comprimido, não é uma injeção, ele vai direto no pulmão, que é onde o aparelho respiratório é mais sensível diante da chegada do vírus. Então está apenas na fase 1 e não se tem essa aprovação nem Israel para uso emergencial. Então isso não vai passar na Anvisa. Se passar, vai ser uma completa aberração, né? A Anvisa vai cuspir no prato que come, vai desrespeitar a sua agenda muito bem conduzida dos últimos 3, 4 meses, porque tratou a todos com todo rigor e cuidado, a todos os laboratórios que acorreram até a ela para se cadastrar. Então, tem a impressão que o presidente está se precipitando. Ele pode falar sobre o que quiser, embora eu sempre acho que o presidente devia ter cuidado com o que fala, porque ele influencia muita gente, pode criar uma esperança no cidadão, dando a impressão de fato, Colombo, que já agora, semana que vem, ou daqui a 30, 40 ou 60 dias, vai se ter esse spray à disposição. Não é verdade. E eu chamo a atenção, Colombo, que nós deveríamos também jogar nossas energias para um estudo do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, da USP, da Universidade de São Paulo, aí em São Paulo, porque eles também estão desenvolvendo uma vacina em spray nasal também, um imunizante que deve ficar pronto em um ano e meio, mais ou menos com a mesma filosofia. E de acordo com essa pesquisa, a meta é de que os testes em seres humanos comecem este ano. Então nós temos já aqui no Brasil uma possibilidade semelhante ao Vissareira, promissora, para usar a sua expressão, Vissareira que estou usando, né? É uma possibilidade, mas ainda em fase embrionária. Se o presidente partir para essa, né, de incentivar ou pressionar a Anvisa, eu espero que não, porque a Anvisa é um órgão de Estado, ele também disse que não faria isso, né? Espero que não faça mesmo, né? A Anvisa certamente não vai aprovar neste preciso momento um spray, um medicamento que apenas foi testado em 30 pessoas, sequer chegou à fase 3, que é a fase onde você tem uma amplitude de testagem. Eu acho que isso aí, o presidente pode usar isso para tudo, né? Também boa intenção, ou politicamente, ou por desconhecimento e ignorância da matéria, mas isso não vai passar do ponto de vista sanitário e de saúde pela Anvisa de jeito nenhum. Repito, a não ser que a Anvisa resolva, atropelar a sua trajetória dos últimos meses. Pois é, você citou Israel e a aposta que o país fez na vacina da Pfizer-BioNTech, especialmente. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse recentemente que fala pelo menos 2 vezes ao dia com os dirigentes da Pfizer para garantir vacinas para Israel. É claro que Israel tem uma facilidade muito maior do que a gente aqui para fazer uma campanha de vacinação eficiente, porque o território é muito menor, a população é muito menor também. E semana passada, Sidney, aqui no Novo Dia, nós fizemos uma entrevista muito interessante com uma médica brasileira que trabalha no hospital em Tel Aviv. A partir de um estudo divulgado por Israel, 92% das pessoas que estavam internadas naquele momento, semana passada, em Israel, não tinham tomado a vacina. Ou seja, quem tomou a vacina não ia para o hospital, não tinha pelo menos o agravamento da doença. E ela nos disse, Sidney, que trabalha no hospital em Tel Aviv, numa ala que só atende pacientes de Covid, que naquele dia, foi quarta ou quinta-feira da semana passada, não havia nenhum paciente internado na ala em que ela trabalha que tivesse sido vacinado. Ou seja, todos os que estavam internados na ala em que ela trabalha, naquele hospital de Tel Aviv, ainda não tinham tomado a vacina. Só para reforçar o que você disse. Pontou bem. Agora, o presidente falou de preço aí, Colombo. Vamos atentar para o seguinte detalhe. Israel é pequeno territorialmente em relação ao Brasil. O mercado brasileiro, né, que necessita ter a vacina é gigantesco. Se acontecesse de uma aprovação, sei lá, pela janela desse tipo de medicamento, ainda não com pesquisa
pesquisas concluídas. Para o laboratório israelense é espetacular, né? Porque ele iria fornecer uma quantidade gigantesca de vacinas para nós aqui, com um contrato fabuloso, ainda que seja, como o presidente disse, valor menor em comparação à vacina, e seria algo sensacional. Mas a gente tem que tomar cuidado, Vitor, tomar cuidado, porque muitas vezes os pesquisadores pesquisam para alguma coisa, enfrentar alguma doença e acabam descobrindo outra. Veja o caso do Viagra, né? O Viagra acabou dando um resultado positivo para aqueles que precisam de um pouco mais de animação, né, energética, mas não era inicialmente para isso. Ele tinha um outro objetivo, um outro caráter para cuidar do coração, né? E cuidou de uma outra forma. Tem essas coisas também. Tem que esperar para saber exatamente como, quanto custa, de que maneira e qual o efeito disso no corpo humano. Por isso tem que passar por todas as fases. É isso aí. Bom, ainda em viagem a Santa Catarina, o presidente Bolsonaro criticou o Facebook e afirmou que a rede social está impedindo os seguidores dele de anexarem imagens nos comentários das publicações para prevenir a disseminação de fake news. O presidente disse que acionou a Advocacia Geral da União para verificar a possibilidade de aumentar os impostos cobrados dessas grandes redes sociais aqui no Brasil. Abre aspas para o que disse o presidente. Com todo respeito, eu sou qualquer um do povo. Proibir anexar imagens a título de proteger fake news, o certo é tirar de circulação. Não vou fazer isso porque sou democrata. Fecha aspas. O presidente disse ainda que essas redes pagam pouco imposto para operar aqui no Brasil e que é preciso tomar medidas para garantir a todos a liberdade de expressão. Sidney, o presidente teve sempre um relacionamento muito próximo e soube se relacionar muito bem com simpatizantes e conquistar simpatizantes a partir das redes sociais, né? Da utilização do Facebook, do Twitter, do YouTube também. Como é que você avalia essa declaração que ele deu agora? Ô, Colombo, vamos separar. Se ele acha que empresas, né, que atuam nessa área de redes sociais não estão pagando os devidos impostos, que converse lá com o Ministério da Economia, com a equipe de Paulo Guedes, peça ao ministro uma análise mais aprofundada sobre isso. Isso é um outro departamento, tá certo? Tem legislação para isso. Se não tem legislação para isso, o presidente tem proximidade, ainda mais agora com o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado, que ele estude aí uma maneira, então, de relacionamento do ponto de vista financeiro, tributário, que perfaça aí um caminho na área econômica. Este é um departamento, tá certo? O outro departamento é o seguinte: estas redes sociais, nós não somos obrigados a estarmos diante delas ou nos servir destes serviços, porque é uma atitude que você tem e assina um contrato bilateral aceitando as regras de quem está ali conduzindo e oferecendo os trabalhos, né? Da mesma forma que você não paga, ele é gratuito, entre aspas, né? Quem paga é a publicidade, aqueles que querem chegar até você, usuário, repito, entra se quiser, sai se quiser. Se você entra, tem que assinar o contrato, portanto tem que seguir as regras. Você tendo que seguir as regras, quem coloca as regras é o outro. Repito, se também não quer essas regras, não fique lá. Então, é complicado isso. Ele agora, de alguma maneira, também se sentindo contrariado, porque ele afirmou, foi isso mesmo que você disse, né? Proibir anexar imagens a título de proteger fake news. Ele não aceita isso. Ele se sente prejudicado, né? Por isso, é aquela história. Se você está insatisfeito, cria sua rede social, então, né? Siga o seu caminho. Existem caminhos aí alternativos. Então, temos que separar essas duas coisas. Eu acho também que estas empresas estrangeiras que atuam na internet, elas deveriam ter uma legislação muito aprofundada, específica, além do marco da internet, para trazer benefícios para o país também, por estar atuando aqui e nos oferecendo um serviço, ainda que nestas condições. E por fim, quando você falou mandar fechar e tal, ele falou, certo é tirar de circulação, veículos, citou nomes de jornal. O certo não, imagina, a democracia, ela permite, ela precisa, ela se alimenta da liberdade da imprensa também e a liberdade social. E as pessoas fazem do mesmo modo. Se você não está satisfeito com o veículo, não compra aquele jornal. Se não gosta da gente aqui, assista o outro canal. Se não gosta do outro canal, assista a gente aqui. É normal, é normal. A melhor maneira de se informar é ter um pouco de informação de todo canto para você ter uma opinião abalizada, uma informação segura e séria. E a imprensa comandada, tocada, feita por jornalistas profissionais, há de se ver que ela erra muito menos do que outras pessoas que se arvoram a fazer esse trabalho e sequer estudam para isso, se preparam para isso e muitas delas até divulgam fake news como se fosse notícia verdadeira. Há uma diferença entre nós. Bom, vamos falar de um problema que existe aí no Rio de Janeiro, mas ele é quase que generalizado pelo país, Sidney, que é a falta de vacina. Está acabando a vacina e a prefeitura carioca
disse que vai suspender a vacinação contra a Covid a partir de amanhã, quarta-feira. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, foi entrevistado aqui na CNN e disse que a prefeitura não vai usar 50 mil vacinas da Coronavac que estão reservadas para a aplicação da segunda dose em quem já recebeu a primeira. Vamos acompanhar. O Rio de Janeiro antecipou seu calendário, a gente conseguiu vacinar o grupo de 85 anos ou mais uma semana antes do que a gente estava previsto. Hoje a gente ainda consegue vacinar o grupo de 84 anos e amanhã o grupo de 83. Então foi muito importante essa antecipação do calendário e agora a gente tem que interromper e volta aí ao calendário original, fazendo o grupo de 82 anos ou mais a partir da próxima semana. E se fosse possível utilizar a segunda dose para garantir o não interrupção do calendário, poderia ter sido uma estratégia. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado decidiram não liberar a utilização da segunda dose e é assim que o município do Rio vai proceder. É isso então, Sidney. A Prefeitura do Rio de Janeiro está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, reservar metade das doses da Coronavac para garantir que as pessoas tenham acesso à segunda dose. Mas se oferecesse uma previsibilidade para a Prefeitura do Rio, por exemplo, que é o nosso modelo aqui, vocês vão receber no dia tal, na hora tal, determinada quantia de doses da Coronavac, a Prefeitura do Rio poderia prosseguir com a campanha de vacinação sem interrompê-la, né? De acordo com você, porque você há de se recordar que nós conversamos sobre isso aqui, né, no dia 27 de janeiro, ou por ali, né, no finalzinho de janeiro, porque São Paulo teve essa escolha de Sofia e naquela época, não é, São Paulo optou em dar a vacina, vacinar mais pessoas, porque tinha a certeza e a garantia que receberia as demais para vacinar em segunda dose, né? Eu até a época disse, olha, se eles tiverem essa certeza, tudo bem. Eu até fui meio contra e tal, mas São Paulo acertou, porque de fato as vacinas chegaram. Mas no caso aqui do Rio, olha, oficialmente se diz que até terça-feira, dia 23, é possível que chegue nova remessa da vacina Oxford ou Butantan. É possível, não é seguro. Na incerteza, o secretário Sorans me parece que tomou a medida certa no caso do Rio. Olha, se não vai ter certeza, porque e se não chegar? E ele partir para vacinação com as vacinas que tem 50 mil doses para mais pessoas, idosas, é bem verdade. Mas e as outras que dependeriam da segunda dose? É esse temor que ele tem. Sei lá, eu acho que no lugar dele eu tomaria essa medida também. Eu não tenho certeza se vai chegar. Se nós vivêssemos num país de alta previsibilidade, né? Se que fosse a Alemanha, que ali a data é rigorosa, né? Se não entregar na data é um problema nacional, né? Seríssimo, pessoas perdem emprego, punições verdadeiras acontecem. Se fosse assim, com essa previsibilidade, tudo bem, vai dizer, olha, vai chegar dia 23, você faz o cálculo, pode até vacinar, mas de fato, aqui no caso do Rio, um pouco diferente de São Paulo. São Paulo, as autoridades acreditavam que iria chegar e chegou, eu tinha dúvida. No caso agora eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que é melhor esperar, porque eu tenho dúvida se vai chegar a tempo, como eles estão dizendo. Sidney, ótimo dia para você, bom programa na rádio e nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade, hein? Colombo, eu fui bem delicado ontem, eu queria fazer uma correção. O Alexandre Garcia está com esses 2 merecidos dias aí em pleno carnaval, né, no seu repouso, e ontem a colega Gisele Soares fez aqui dupla comigo, hoje fará de novo. Eu não assisti na hora, porque eu estava muito envolvido com a produção do Espaço CNN na rádio, mas depois eu tive o prazer de acompanhar. Inteligente, segura, uma dama extremamente educada, com argumentos. Eu achei espetacular. Ontem ela deu um show. Os argumentos dela foram muito superiores aos que eu consegui defender aqui. Então, acho que foi uma boa-vinda. Espero que ela possa voltar mais vezes. Que a Gisele faça aí de novo hoje ótimos comentários, como fez ontem. Então fique ligado hoje que ela já está no ar, viu, Sidney? Ah, que bom, que bom. Ganhamos com isso. Um abraço, Colombo. Até amanhã. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.